Revelado, o abandono do sheik que escondeu um filho surpreendente e transformador em sua vida. Alberto tinha apenas 28 anos, mas a vida já lhe ensinara a lidar com as adversidades. Nascido e criado em um bairro carente da zona sul de São Paulo, ele trabalhava desde cedo como garçom em um restaurante que sempre estava cheio. A movimentação frenética entre mesas, garrafas de cerveja estalando e risadas misturadas com o som das panelas na cozinha faziam parte do seu cotidiano. Contudo, em seu coração havia um sonho pulsante: ser alguém que importasse, alguém que pudesse mudar sua história. Dona Maria, sua mãe, lutava com unhas e dentes. Com 3 empregos, ela era uma verdadeira guerreira, sempre sorridente, mesmo quando a vida se tornava difícil. Alberto admirava aquela mulher forte, que, apesar da pressão, nunca deixava a esperança morrer. Mas em meio ao caos da vida, algo perturbava seu espírito: a dúvida sobre suas origens. Ele sempre soube que seu pai o abandonara, mas nunca soubera o porquê. Aquela falta ecoava em sua vida, uma sombra que parecia acompanhá-lo a cada passo. Certa manhã, enquanto organizava o pequeno apartamento, Alberto encontrou uma carta antiga, amarelada pelo tempo. Seu coração disparou ao desdobrar o papel. Era uma mensagem do pai, um sheik árabe influente no Brasil. As palavras escritas traziam à tona um desabafo, um medo irracional. Ele abandonara Dona Maria ao saber da gravidez por causa de preconceitos que não ousava confrontar. A revelação fez com que Alberto sentisse o chão se abrir sob seus pés. A identidade que tanto buscava agora se transformava em uma guerra interna. Sentindo-se como um outsider, ele decidiu que não deixaria essa revelação dominá-lo. Quando conseguiu um emprego na respeitada empresa de importação, a ironia do destino fez com que a companhia pertencesse à família do pai que o deixara para trás. No início, seus méritos eram desvalorizados, mas Alberto, determinado, começou a se destacar com sua habilidade natural para negociar. Cada vitória dentro da empresa ressoava como um grito de protesto contra as limitações que lhe impuseram. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Reacendendo a chama da esperança que Dona Maria sempre lhe ensinou, Alberto se perguntava se o perdão era possível. A conexão com sua mãe se fortalecia e ela o encorajava a lutar por suas conquistas sem esquecer quem ele era. O dilema estava imposto dentro dele. Estava prestes a se encontrar com seu pai, um homem de um mundo que ele imaginava longínquo, mas em seu coração ele sabia que precisava decidir: confrontar ou permanecer na sombra. Com a mão tremendo, ele se aproximava da sala de reuniões, a tensão pairando no ar como se vários olhares cravados na sua pele fossem facas afiadas. A pergunta urgia: teria coragem de encarar não só seu pai, mas também a sombra de seu passado? A porta estava diante dele, um portal que prometia revelar verdades, mas que também poderia ser a ruína de seus sonhos. Com o coração acelerado e a mente fervilhando de possibilidades, Alberto sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E dentro dele crescia uma esperança inesperada de que, talvez, no fundo daquele encontro, houvesse mais do que uma mágoa, mas a chance de se libertar de uma história que até então carregava como um fardo. Alguma coisa estava prestes a ser revelada, e a verdade poderia ser tão transformadora quanto dolorosa. O silêncio na sala de reuniões era ensurdecedor. Alberto ficou paralisado, a respiração errática, enquanto sentia o peso dos olhares dos executivos à sua volta. A ansiedade tomava conta dele como se cada segundo estivesse se arrastando. O que ele faria agora? Como enfrentaria o homem que, por tantos anos, fora apenas uma sombra em sua vida? Assim que a porta se abriu, seus olhos se encontraram com os de seu pai pela primeira vez. A primeira impressão foi a de um homem forte, de presença marcante. A silhueta imponente do sheik parecia revestida de poder, algo que fazia as pessoas se sentirem pequenas ao redor dele.
Contudo, ao olhar para aqueles olhos profundos, Alberto viu um reflexo familiar que o intrigava e o apavorava. Alberto, disse o sheik, a voz profunda e carregada de um sotaque que Alberto apenas conhecia de histórias. Eu não esperava que você se apresentasse assim. As palavras pareciam um soco no estômago. Ele queria gritar, expressar a dor de anos de abandono, mas a raiva se misturava à tristeza. Então você reconhece quem eu sou? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro cheio de veneno. O sheik hesitou, o olhar se desviando. Sim, eu sei. E há tanto tempo que eu desejei me encontrar com você. A sensação de desprezo que tomou conta de Alberto foi brutal. Ele não queria ouvir isso. Para ele, as promessas feitas em cartas amareladas não tinham valor, pois na prática ele sempre fora uma ausência. O que poderia aquele homem dizer que mudaria as coisas? O que poderia justificar aquela escolha egoísta de partir? Você não tem ideia do que sua mãe passou. O sheik tentou explicar, mas a voz dele parecia distante, quase uma equação vazia. Não, você é quem não tem ideia. Alberto sentiu que suas emoções ferviam e a luta interna entre perdão e raiva tornava-se insustentável. Ela foi a única pessoa que sempre esteve aqui, me criando sozinha. E você só se importa agora que sou adulto e bem-sucedido. Os olhos do sheik brilharam com o vestígio de dor. Eu sempre amei sua mãe. Acredite, eu nunca quis que isso ocorresse. O medo me paralisou na época. Medo não é justificativa para abandonar um filho. Alberto sentiu lágrimas se acumulando em seus olhos, mas se forçou a mantê-las contidas. Ele não queria que seu pai visse sua fragilidade. Eu vim até você para que pudéssemos recomeçar, para que possamos entender o que aconteceu. A sinceridade na voz do sheik o atingiu de maneira inesperada, mas Alain não sabia se estava pronto para isso. A dúvida tornava-se um fardo ainda maior. As palavras flutuavam na sala, pesadas. Alberto estava diante de um dilema sobre o perdão. Eu não sei se consigo. Num momento de vulnerabilidade, ele se lembrou da esperança que sua mãe lhe sempre ensinara. Aquela força. O que acontece a partir de agora? Alberto indagou, sentindo cada sílaba se estender como um fio tênue entre eles. O sheik respondeu, com um ar de determinação. Um passo de cada vez. Podemos começar do zero. Um silêncio pairou entre eles. Moscou dentro de Alberto, um desejo e um medo misturados. Um novo capítulo poderia ser escrito. Ele tinha que decidir se estava preparado para essa jornada. Aquele era um ponto de inflexão, ou seria uma armadilha ainda mais profunda. Vou precisar de tempo, ele falou, suas palavras soando mais firmes do que se sentia. E enquanto encerrava a reunião, a incerteza formava um nó em seu estômago. Era apenas o começo, mas que tipo de história ele estaria disposto a escrever ao lado de um homem que fora um estranho por tanto tempo? Como ele conseguiria unir as partes desconexas dessa nova e confusa realidade? Alberto saiu da sala, sentindo-se mais perdido do que nunca. Agora, o que vinha a seguir? A verdade estava perto, mas ainda envolta em muitas incógnitas. Ele precisava descobrir não apenas a história de seu pai, mas também a sua própria. E com isso, um peso maior se formou em seu coração, enquanto olhava para os dias que viriam, incertos e cheios de promessas a serem cumpridas. O que mais ele descobriria em sua busca por liberdade e entendimento? Alberto caminhou pelos corredores do escritório, ainda com o coração acelerado. Suas pernas pareciam pesadas, como se o chão tivesse se tornado um labirinto de decisões e emoções. Ele se sentou em sua mesa, tentando se concentrar nas tarefas do dia, mas sua mente vagava. As palavras do pai ecoavam em sua cabeça, e ele se perguntava se tinha feito a escolha certa ao abrir aquela porta. Enquanto o dia se arrastava, cada e-mail respondido parecia um esforço monumental. Alberto se perdeu em pensamentos sobre seu pai. O sheik, aquela figura quase mitológica em sua vida, agora era real, e seus olhos traziam promessas e histórias não contadas, mas a mágoa impedia de abraçar o novo. Ele queria saber sobre as razões que levaram o homem a escolher o poder ao invés da paternidade, porque só agora ele decidiria se aproximar. Na hora do almoço, em um impulso, Alberto decidiu ligar para sua mãe. Precisava da voz dela, do conforto que somente ela sabia proporcionar. Após alguns toques, a conhecida voz doce ressoou do outro lado da linha. Alberto, meu filho, como você está? A empolgação dela tocou seu coração. Oi, mãe, eu estou bem, eu acho. Só preciso conversar com você sobre algo importante. No que foi que aconteceu? Você parece preocupado. A preocupação era genuína, e isso fez com que Alberto hesitasse. Eu conheci o papai, mãe. Ele esteve na empresa hoje. E
eu não sei como me sinto em relação a isso. Ele respirou fundo, sentindo a tensão crescer entre cada palavra. Ele esteve aí? O silêncio tomou conta do outro lado. Ele imaginou sua mãe processando a informação. O que aconteceu? Ele quer conversar comigo novamente. Ele disse que está disposto a recomeçar e a entender tudo. Mas, mãe, eu sinto raiva e dor. Como posso confiar nele? Sabe, meu filho, o que eu vivi com ele nunca será fácil de entender. Havia um amor que era poderoso, mas o medo e a insegurança muitas vezes o superaram. Eu sempre cuidei de você sozinha, e isso me fez forte. Mas deixar o passado para trás é difícil. Você pode dar uma chance a ele? Eu não sei se consigo. O que você faria no meu lugar? Eu procuraria ouvir. Não o perdoaria de imediato, mas daria uma chance para entender. Às vezes as respostas que buscamos estão antes de nós, mesmo quando não podemos ver. Alberto podia sentir a delicadeza de sua mãe em cada palavra. O que ela dizia era verdade. Tudo o que ele sempre quis foi conhecer o que havia por trás do abandono, mas a desconfiança se erguia como uma muralha. Após a conversa, Alberto fez uma pausa, olhando pela janela. O céu estava limpo e ensolarado, mas seu coração estava nublado. Ele precisava entender mais. Decidiu buscar respostas, e essas respostas estavam ligadas ao passado de seu pai. O que ele poderia descobrir sobre quem realmente era o homem que agora insistia em sua vida? Quando o dia terminou, uma nova determinação começou a brotar dentro de Alberto. O passado estava arraizado, mas o futuro ainda era uma página em branco. Ele sabia que precisava buscar a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar fantasmas dolorosos. Com a mente fervilhando de perguntas, decidiu que no dia seguinte iria procurar mais informações. O que seu pai escondia que ele não sabia? Que segredos poderiam estar enterrados sob anos de silêncio? E nessa busca, Alberto descobriria mais do que apenas o que havia acontecido. Ele encontraria a si mesmo em meio ao caos de emoções. O que mais ele precisaria enfrentar para se libertar? Alberto acordou com a luz do sol entrando filtrada pela cortina. Um novo dia, uma nova chance para enfrentar o desconhecido. O café da manhã foi quase um ritual automático. Ele mal conseguiu sentir o gosto do pão tostado e do café quente. Sua mente estava ocupada demais, preparando-se para o que viria. Ele concentrou toda a sua energia em encontrar respostas, pois não poderia mais viver à sombra da dúvida e do ressentimento. Assim que chegou ao escritório, Alberto abriu seu computador e começou a pesquisar. O Sheik, um nome que até aquele momento tinha fama de ser o sinônimo de opulência e poder. Agora, porém, representava uma parte crucial de sua identidade. Como qualquer filho, ele queria entender de onde vinha, quem era realmente aquele homem que o abandonou. Após algumas horas de busca sem parar, ele encontrou um artigo sobre o pai. As palavras refletiam uma vida de glamour e desafios, mas havia um detalhe que mais o intrigava: a relação desgastada com seus próprios pais. Alberto sentiu um arrepio ao ler sobre os conflitos familiares, como se a história deles estivesse entranhada na dele. A conexão era profunda, quase visceral. No coração da sua jornada, ele decidiu que não poderia mais se esconder atrás de suas emoções. Ele precisava ir além dos textos. E se a verdade realmente estivesse escondida? E se o que mais precisava descobrir estivesse em um lugar onde nunca havia procurado? Alberto decidiu ir para o centro da cidade, onde as lembranças do pai eram palpáveis. Ele caminhou pelas ruas, observando os detalhes ao seu redor, como se de repente o mundo lhe parecesse mais rico. Os edifícios eram testemunhas silenciosas de vidas que pulsavam, cheias de histórias como a dele. Ele entrou em uma pequena cafeteria, onde sempre ouviu que o Sheik costumava ir. O aroma do café fresco envolvia-o como um cobertor. Ao se sentar, ele pediu uma bebida e começou a observar as pessoas ao redor. O movimento alegre dos outros contrasta com sua angústia interna, mas, de alguma maneira, isso também o animava. O som das conversas, as risadas, tudo isso era um lembrete de que a vida continuava. Enquanto refletia, um homem idoso se aproximou de sua mesa. Ele tinha cabelos brancos, mas seus olhos brilhavam com uma vivacidade surpreendente. "Você é Alberto, não é?" ele perguntou, com um leve sorriso. Alberto ficou surpreso com a pergunta. "Sim, quem é o senhor?"
Sou amigo do seu pai. Ele sempre falava sobre você, mesmo quando não estava por perto. As palavras do homem o atingiram como uma onda de emoções. O que ele sabia? Ele me deixou. Não sei se posso realmente confiar no que ele diz agora. A voz de Alberto falhou. O peso da história que carregava tornava-se mais pesado a cada segundo. Entendo, jovem, mas a vida é cheia de surpresas. Muitas vezes é preciso ouvir a voz do passado para entender o presente. O homem se sentou à sua frente, parecendo disposto a abrir um novo capítulo na história que Alberto pensava que conhecia. Você pode me contar mais sobre ele? Alberto fez a pergunta, sabendo que estava prestes a abrir uma porta que poderia levá-lo a respostas, mas também a mais perguntas. O que os anos nos ensinam nem sempre é fácil, mas, quem sabe, você pode descobrir algo que mudará sua visão não só do seu pai, mas de toda a sua história. Alberto sentiu o coração acelerar enquanto o idoso começava a relatar memórias e histórias do passado. O que ele diria poderia mudar tudo, e no fundo, ele sabia que precisava estar preparado para ouvir a verdade, por mais difícil que fosse. Ao sair da cafeteria, uma nova esperança começava a brotar dentro dele, mas, à medida que se afastava, a pergunta ecoou em sua mente. E se a verdade fosse mais dolorosa do que ele imaginava? Alberto caminhou pela calçada, sentindo o peso das palavras do homem ainda reverberando em sua mente. O sol brilhava lá em cima, mas a temperatura do seu coração parecia ter caído. Ele se perguntou sobre as histórias que ainda aguardavam para serem contadas. O que mais esse amigo do pai saberia que poderia mudar tudo? Enquanto andava, um misto de esperança e receio dançava dentro dele. Cada passo levava-o mais fundo em um labirinto de perguntas sobre a sua identidade e sua ligação com um homem que nunca estivera por perto. Precisava descobrir mais. Precisava de respostas. Alberto lembrou-se de um lugar, o antigo apartamento onde seu pai vivera antes de partir. Tinha ouvido histórias delas enquanto crescia. Um espaço que, segundo boatos, sempre teve o semblante pesado de segredos e arrependimentos. A ideia de ir até lá era tanto uma missão quanto uma tortura. Ele queria vê-lo, mas temia o que poderia encontrar. O dia passou rapidamente, e quando ele finalmente decidiu que era hora de visitar o apartamento, a luz do sol começava a se pôr. A cidade de São Paulo se iluminava e a agitação do trânsito criava um som urbano familiar. Sua mente estava em uma montanha russa de emoções enquanto se dirigia ao endereço que havia anotado. Ao chegar ao prédio, o coração de Alberto batia descompassado. O edifício, antigamente imponente, agora exibia os sinais do tempo, com paredes descascadas e janelas empoeiradas. Subiu as escadas, sentindo a respiração pesada. A escadaria de madeira rangeu sob seus pés e a atmosfera lá parecia carregada, quase como se estivesse guardando cada história para si. Finalmente, parou na porta do apartamento 101. A porta estava entreaberta e um frio na espinha percorreu seu corpo. Hesitante, ele empurrou-a lentamente e entrou. O cheiro de mofo e memórias antigas invadiu suas narinas. As paredes tinham fotografias em preto e branco, retratos de pessoas que pareciam longínquas, mas de alguma forma muito familiares. Ele começou a explorar o espaço, observando os móveis empoeirados, como se o tempo tivesse parado ali. O que ele procurava exatamente? Respostas, entendimentos, reconciliações. Ouvir o idoso na cafeteria havia acendido uma chama dentro dele, e agora estava determinado a encontrá-la. Então, ao abrir uma porta que levava ao quarto, ele encontrou uma pequena caixa em cima de uma mesa. Com as mãos trêmulas, Alberto a pegou e a abriu. Dentro havia cartas, documentos e uma fotografia que imediatamente fez seu coração parar. Era ele, ainda jovem, ao lado de um homem que reconheceu instantaneamente, o Sheik. O semblante sério do pai contrastava com o sorriso inocente de sua infância. As emoções afloraram e as palavras das cartas começaram a tomar forma em sua mente. As cartas falavam de um amor perdido, de arrependimento e de esperanças fracassadas. Alberto sentia sua história se desdobrando diante dele, mais intensa e complexa do que qualquer texto que pudesse ler. Ele leu uma das cartas em voz alta, e à medida que as palavras se desenrolavam, lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Era uma confissão, uma busca desesperada por perdão e uma tentativa de explicar o inexplicável. O pai falava sobre não ter escolha, sobre a dor de ser um sonhador em uma família que não o aceitaria. Olhou para a mulher,
buscando algo, talvez uma resposta, um abrigo. Meu nome é Clara, ela se apresentou, aproximando-se. Eu vivi aqui há muito tempo. Seu pai, ele tinha um coração imenso, mas carregava muitos fardos. Fardos? Alberto repetiu, buscando clareza. Você conheceu meu pai? Sim. A voz de Clara teve um tom mais suave, quase nostálgico. Ele era um homem que amava, mas se perdeu no meio do caminho. Eu conhecia suas dores. Ele precisava de compreensão, mas a vida impôs escolhas difíceis. Alberto queria perguntar tudo de uma vez. Quais eram essas escolhas? Por que ele partiu? Como ele poderia ser amado se eram apenas palavras em cartas e fotos distantes? A frustração crescia. As perguntas se acumulavam. Ele precisava saber. Ele escreveu muitas cartas para mim também, continuou Clara, como se estivesse atravessando um rio de lembranças. Nos momentos mais escuros, eram as cartas que mantinham a chama da esperança acesa. As emoções, já tão intensas, agora giravam em tempestade dentro dele. Alberto percebeu que não era apenas a busca pelo passado, era a busca por entender o que havia construído seu presente. O que ele queria saber do pai, e sobre si mesmo, se entrelaçava em seus anseios mais profundos. Se você tiver coragem de ouvir, posso te contar mais, disse Clara, com um leve sorriso, mas seus olhos deixaram transparecer a tristeza de tantas histórias não ditas. Alberto assentiu, o pulso acelerado com o peso das possibilidades. Uma infinidade de questões surgia, mas havia um desejo maior de se conectar com a história do pai, de entender os porquês que cercavam sua própria existência. Por favor, me diga tudo, ele implorou, a emoção transbordando em sua voz. Eu preciso saber o que aconteceu. Olhando pela janela, Clara respirou fundo, como se estivesse preparando seu coração para redigir uma nova carta. Uma que finalmente poderia encerrar os ciclos deixados em aberto. Mas do lado de fora, os sons da cidade pareciam se intensificar. Um carro parou abruptamente, e a batida firme da porta chamou a atenção deles. Ela olhou rapidamente para Alberto e sussurrou. Talvez não sejamos os únicos envolvidos nessa história. A verdade pode trazer à tona mais do que esperávamos. Alberto franziu a testa. O que mais poderia acontecer nessa relação com seu passado? Ele não estava preparado para lidar com mais segredos. Mas agora parecia que os desdobramentos estavam além de seu controle. Que outras verdades estavam prestes a emergir. Clara virou-se, a ansiedade estampada no rosto. Alberto sentiu sua respiração alterar, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Ele olhou para a porta, imaginando quem ou o que poderia entrar naquele momento, enquanto um frio na barriga o envolvia. Quem está lá fora? Ele questionou, tentando controlar a própria inquietação. Não sei, respondeu Clara, com a voz trêmula. Mas precisamos ser cuidadosos. O passado tem formas estranhas de voltar. Um momento de silêncio pairou no ar. Alberto sentiu o peso da caixa em suas mãos, como se ela carregasse não apenas objetos, mas todos os segredos que ele buscava entender. Ele queria partir, descobrir a verdade, e ao mesmo tempo sentia-se preso, como se estivesse à beira de um abismo. O silêncio foi quebrado por mais batidas na porta, rápidas e insistentes. Alberto trocou um olhar ansioso com Clara, que parecia estar tão nervosa quanto ele. Eu vou verificar, ele decidiu, sentindo um impulso de agir, mesmo que o medo pulsasse em suas veias. Avançou em direção à porta. Cada passo era um misto de expectativa e receio. Quando ele abriu, não era quem esperava. Era um homem na casa dos 40 anos, com cabelos escuros e um olhar penetrante. Ele usava um terno bem cortado, mas havia algo nos seus olhos que dizia que não estava ali para uma conversa amigável. Alberto, o homem disse, sem cerimônias, sua voz cortante. Estou aqui para conversar sobre seu pai. O mundo girou ao redor de Alberto. Ele não sabia se deveria confiar naquele desconhecido, mas o nome do pai ecoou em sua mente, como um chamado inescapável. A tensão aumentou no ar, e ele sentiu Clara atrás dele, quase como um apoio silencioso. Quem é você? Alberto conseguiu perguntar, a firmeza da sua voz quase imperceptível. Meu nome é Fernando, disse o homem, inclinando a cabeça. Eu fui amigo do seu pai. E o que eu tenho a dizer muda tudo. Precisamos falar. Alberto olhou para Clara, que mantinha a expressão tensa, mas ao mesmo tempo cheia de expectativa.
Ele não fazia ideia do que esse homem poderia revelar, mas as palavras de Clara ecoavam em sua mente. A verdade pode trazer à tona mais do que esperávamos. Entre, Alberto finalmente disse, abrindo espaço para Fernando. O homem caminhou para dentro, e o clima no ambiente mudava lentamente, como se as paredes também esperassem por uma revelação. Uma vez dentro, Fernando se virou, e em meio ao silêncio palpável, começou a falar. Seu pai se perdeu em suas escolhas, mas a história dele não era apenas tristeza. Havia amor, segredos e um preço a pagar. Alberto sentiu o coração acelerar. O que mais ele não sabia? Qual era a conexão entre seu pai, esse homem, e Clara? A confusão se instalava, mas havia um fio de esperança, uma promessa de que finalmente ele poderia entender. Se há algo que você precisa saber, continuou Fernando, é que há mais do que apenas sua família por trás dessa história. Você está prestes a descobrir algo que poderia mudar sua vida para sempre. A última frase reverberou no ambiente, e Alberto sentiu o frio na barriga aumentar. O que poderia ser tão grande assim? Ele precisava saber, mas ao mesmo tempo, uma parte dele hesitava. O que aconteceria depois de ouvir essa verdade? Fernando olhou diretamente em seus olhos, e a conexão parecia palpável. Ele sabia, e Alberto sentia que a próxima revelação poderia ser um divisor de águas. Prepare-se, Alberto. O que você descobrirá pode ser a chave para entender não apenas seu pai, mas a si mesmo. E talvez, só talvez, a chance de redescobrir o que significa a família. As palavras de Fernando pairavam no ar. Alberto sabia que não havia volta. O caminho se apresentava à sua frente, e ele estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria tudo. Mas nas sombras, algo se movia. Um mistério ainda mais profundo aguardava para ser revelado. O que mais ele desconhecia sobre seu passado? Alberto respirou fundo, tentando processar o que acabara de ouvir. O olhar de Fernando penetrava em sua alma, como se pudesse enxergar cada insegurança, cada dúvida. Clara se aproximou mais, como se quisesse se assegurar de que ele ainda tinha chão sob os pés. A tensão era palpável, pesada como uma tempestade prestes a desabar. Que tipo de segredos você está falando? Alberto questionou, sua voz agora mais firme, mas o coração ainda acelerado. Ele queria entender, mas uma parte dele temia o que essa verdade poderia trazer à luz. Fernando hesitou por um momento, como se estivesse pesando suas palavras, e finalmente disse: seu pai não foi apenas um homem com falhas. Ele viveu uma vida dupla, cheia de complicações que não eram só dele. E isso, Alberto, afeta você. O peso daquelas palavras fazia a cabeça de Alberto girar. Quais complicações? Que tipo de vida esse homem levara? Um labirinto de incerteza se formava em sua mente. Ele olhou para Clara, que parecia tão perdida quanto ele. Você sabia de tudo isso? Alberto perguntou, a decepção atravessando seu tom. Não, eu não sabia. Eu apenas achava que havia algo mais, mas não sabia que era tão profundo. A voz de Clara tremia, e Alberto viu uma sombra de dor passar por seu olhar. Era como se o eco da dor do passado estivesse ameaçando explodir no presente. Eu conheci seu pai anos atrás, continuou Fernando, já não segurando mais o próprio peso emocional. Ele me confiou seus medos, seus arrependimentos, mas ele tinha uma história que estava sendo escrita em cada passo que dava. E você faz parte dela. Parte dela. Alberto estava confuso. O que isso significava? Sim. O que eu estou prestes a lhe contar é que você não é só filho de um homem que falhou. Você é herdeiro de um legado que envolve muito mais do que você imagina. Fernando fez uma pausa, buscando o melhor jeito de abordar a próxima parte. Seu pai, ele teve um amor que nunca foi completamente verdadeiro. E desse amor, nasceu você. A revelação caiu como uma bomba. Alberto sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Ele não queria pensar na ideia de ser fruto de algo que não era puro, que não era amor verdadeiro. Um conflito interno começou a surgir, uma confusão de emoções que se misturava com sua necessidade de entender. E então, Fernando fez um movimento que mudaria tudo. Ele buscou na maleta que trazia consigo e retirou uma fotografia amarelada, que entregou a Alberto. Assim que os dedos dele tocaram a foto, um frio percorreu sua espinha. Esta é a mulher que seu pai amou, e que você precisa conhecer para entender tudo, Fernando disse, o olhar sério, como se fosse uma promessa de revelação. Alberto analisou a imagem de uma mulher com um sorriso caloroso, cabelos escuros e olhos que refletiam uma intensidade que o deixava intrigado.
Quem é ela? Perguntou, a voz falhando. Ela se chama Yasmin. Seu pai fugiu com ela, mas a vida de escolhas difíceis fez com que tudo desmoronasse. E você precisa saber a verdade sobre a sua origem. Clara observou tudo em silêncio, agora segura de que aquele momento não era apenas sobre Alberto, mas também sobre o que ela poderia perder. Mas por que você está me contando tudo isso agora? Alberto indagou, o coração disparado. Ele precisava de respostas, mas também desejava que aquela conversa nunca tivesse começado. Fernando respirou fundo. Porque tem algo vindo atrás de você, algo que tentaram esconder. Se você não enfrentar a verdade agora, poderá perder a chance de se entender e de encontrar Yasmin. As últimas palavras de Fernando foram como um grito ensurdecedor no silêncio do ambiente. Um novo mistério se erguia, e agora não era apenas a verdade a ser revelada, mas também as consequências que ela traria. A porta da sala estava entreaberta, e em algum lugar na escuridão, algo tremia, pronto para emergir. A sensação de que o passado nunca está realmente enterrado tomava conta do lugar, deixando todos cientes de que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Mas o que se esconde na história dela? Alberto não conseguia conter a ansiedade. Ele estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo, mas o que mais seria revelado? Alberto segurou a fotografia de Yasmin como se fosse um objeto sagrado. O sorriso da mulher na foto era irresistivelmente contagiante, mas a tristeza que ele começava a entender pairava no ar. Yasmin, quem é você realmente? Sussurrou para si mesmo. Clara, ao seu lado, fez uma tentativa tímida de tocar seu ombro. Alberto, você não está sozinho nisso. Estamos juntos nessa. Sua voz tinha um timbre suave, mas mesmo assim, ele percebia a inquietação em seu olhar. Fernando quebrou o silêncio, trazendo Alberto de volta à realidade. Precisamos ir atrás dela. Não sei onde ela está agora, mas é vital que vocês a encontrem. Como você tem certeza de que ela ainda está viva? Alberto perguntou, lutando contra a maré de emoções que começava a ocupar seu coração. A ideia de viajar em busca de uma mulher sobre quem só ouvira falar agora parecia uma tarefa quase impossível. O passado não se apaga facilmente. Yasmin sempre foi uma lutadora. Se ainda estiver aqui, ela deve ter uma razão. Às vezes as histórias que escolhemos não são as que nos foram dadas, mas ainda assim somos parte delas. Fernando respondeu. Aquelas palavras ressoaram profundamente em Alberto. Ele pensou em tudo que seu pai havia escondido, as decisões que moldaram sua trajetória. E agora, essa mulher, desconhecida, estava entrelaçada em sua vida de um jeito que ele nunca poderia imaginar. E se for perigoso? E se encontrá-la apenas trazer mais dor? Alberto ponderou, sua voz tremendo. Às vezes, ganhar coragem é aceitar a dor. Você tem que decidir se quer viver sua vida de acordo com os segredos do passado ou se quer conhecê-lo de verdade, Fernando disse, olhando nos olhos de Alberto. Você é forte o suficiente para enfrentar isso. Essas palavras tocaram uma fibra dentro de Alberto. A mistura de medo e esperança se fundia em seu coração. Ele respirou fundo e decidiu que precisava saber mais. Então, vamos atrás dela. Clara sorriu, mas a felicidade estava misturada a uma nuvem de incerteza. Eu vou com você. Eu não quero te deixar passar por isso sozinho. E eu também, Fernando se acrescentou. Eu tenho algumas pistas sobre onde Yasmin pode ter ido. Precisamos agir rápido. A urgência na voz de Fernando era clara, estimulara o desejo de ação em Alberto. Antes que ele pudesse processar tudo isso, Alberto se lembrou do que poderia estar à porta da sala, à espreita. A imagem de Yasmin havia lhe dado coragem, mas a ideia de que algo do passado pudesse realmente vir atrás dele tornava tudo mais aterrorizante. E se estivermos sendo observados? Precisamos ficar juntos. Nada vai nos deter, Clara disse, segurando firmemente a mão de Alberto. O toque dela era um alicerce em meio à tempestade emocional que o consumia. Com o coração acelerado, Alberto se levantou e a dupla olhou para Fernando, que balançou a cabeça afirmativamente. Vamos então. A primeira parada é um antigo amigo do seu pai. Ele pode saber mais sobre Yasmin. Saindo da sala, o ar estava pesado, como se o mundo estivesse aguardando a primeira ação deles. As ruas pareciam mudar ao seu redor, e a cidade nunca pareceu tão desconhecida. Sentimentos de medo e expectativa corriam em suas veias. O que encontrariam no caminho?
E qual seria o preço de enfrentar as verdades que poderiam ser dolorosas? No fundo, Alberto sabia que essa jornada não era apenas sobre encontrar Yasmin, mas sobre se encontrar e, talvez, encontrar sua própria verdade, mesmo que isso significasse desenterrar segredos que preferiria deixar enterrados. A luz do sol começou a se pôr, criando uma atmosfera dourada que envolvia tudo ao redor. No instante em que Alberto olhou para o horizonte, uma sensação estranha tomou conta dele. O que mais ele descobriria? O que mais poderia mudar a sua vida? Ali, envolto em suas dúvidas e novas esperanças, ele percebeu. A resposta estava a poucas milhas de distância, e o tempo estava escapando como areia entre os dedos. Vamos, Clara. O que estiver à nossa espera, nós iremos descobrir juntos. Alberto estava com o coração acelerado quando saiu do prédio, a adrenalina pulsando em suas veias. Ao lado de Clara e Fernando, sentiu que estava prestes a atravessar um novo limiar. O vento fresco de São Paulo agia como um bálsamo em meio à tempestade interna que se formava dentro dele. Era o momento de deixar o passado para trás e encarar o futuro. Aonde vamos primeiro? Clara perguntou, olhando para Fernando com expectativa. Tem um amigo do seu pai que pode nos dar pistas sobre Yasmin. Ele é um artista e, pela última vez que soube, estava se apresentando em um bar no centro, respondeu Fernando, acelerando o passo. Alberto ouviu as palavras e, em seu íntimo, sentiu que aquela jornada seria não apenas uma busca externa, mas também uma jornada interna de autodiscovery. Enquanto caminhavam, cada passo fazia Alberto refletir sobre o peso que a história de seu pai carregava. O desejo de entender mais sobre quem era seu pai e por que todas aquelas escolhas foram feitas, tornado-se um peso misto de ansiedade e expectativa. Ele finalmente estava se abrindo para as verdades que por muito tempo estiveram escondidas. Chegando ao bar, um lugar repleto de vida, com música ao vivo e risadas, Alberto se sentiu um pouco deslocado. O ambiente vibrante contrastava com a seriedade da busca. E se ele não estiver aqui? E se não encontrarmos nada? Pensou Alberto, a insegurança ameaçando invadi-lo. Clara parecia ler seus pensamentos. Ei, nós vamos conseguir. Lembre-se. Isso é sobre você, sobre entender sua história, a história do seu pai e a de Yasmin. Finalmente, um homem com uma bolsa de guitarra desceu do palco, e ao ver Fernando, seus olhos brilharam. Fernando, que surpresa! O que você está fazendo aqui? Apresentando Alberto e Clara, Fernando explicou rapidamente a situação. Estamos atrás de Yasmin. Você a conhece? Tem alguma ideia de onde ela possa estar? O homem hesitou, seus olhos se tornando sérios. Sim, Yasmin é uma mulher incrível, mas tem seus próprios demônios. Ela se afastou há anos. Talvez esteja em um lugar onde a dor não a alcance. Mas onde podemos encontrá-la? Insistiu Alberto, impaciente. Ela costuma se refugiar no campo, em uma pequena casa que tinha. Mas tudo depende do que ela está disposta a enfrentar, respondeu o homem. Alberto sentiu uma onda de esperança, mas também desgosto e incerteza. E se Yasmin não quisesse ser encontrada? E se sua vida estivesse longe daquele dos sonhos que ele havia construído? Decidido, ele disse: se temos que ir até ela, então que assim seja. Preciso saber a verdade. Quando a conversa terminou e eles se afastaram, a adrenalina ainda corria em seu corpo. Clara o olhou com um sorriso encorajador, e, de alguma forma, tudo parecia mais leve. Parece que você está pronto para essa jornada, Alberto, ela disse, com a voz suave. Eu estarei sempre aqui ao seu lado. E juntos, vamos enfrentar o que for necessário. As horas passaram enquanto viajavam pelos campos em direção ao local indicado pelo amigo de Fernando. O clima estava ameno, e conforme se afastavam da agitação da cidade, a pressão do passado começou a diminuir. Alberto olhou pela janela do carro, sentindo-se leve. Quando chegar a hora de conhecer Yasmin, o que você vai dizer? Clara perguntou, quebrando o silêncio. Ele parou para pensar. Acho que preciso perguntar por que ela saiu da vida do meu pai, e se ela tem algum arrependimento. Acredito que isso pode me ajudar a entender tudo. Chegando à casa, uma cabana simples, mas acolhedora, a tensão voltou a subir. A porta estava entreaberta. Alberto hesitou, mas Clara encorajou-o a entrar. Dentro, uma luz suave iluminava o espaço, e uma mulher de cabelos escuros estava sentada à mesa. Ela se virou e fez contato visual com Alberto.
O semblante dela era ao mesmo tempo curioso e triste. Era Yasmin. Eu sou Alberto, ele disse a voz trêmula. Sou filho do Sheik. Cada palavra parecia um golpe de martelo na definição de seu futuro. Ela arregalou os olhos, e por um momento, o silêncio tomou conta do ambiente. Yasmin parecia processar a informação, como se o tempo houvesse parado. Você é o filho que ele sempre lamentou não poder ter ao seu lado, ela murmurou. A declaração trouxe à tona uma avalanche de emoções. Alberto não sabia como interpretar a dor e a tristeza que havia naquelas palavras. E se, naquela sala, mais verdades estivessem prestes a ser reveladas? Eu só quero entender, ele disse, a sinceridade permeando sua voz. Sobre você e meu pai, e tudo o que aconteceu. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Yasmin, e isso a tornava ainda mais real. Ele era um homem maravilhoso, mas cheio de medos e arrependimentos. Partir foi uma escolha que ele fez por acreditar que estava protegendo você e a mim. Alberto sentiu que os tijolos da sua história estavam sendo encaixados, mas a construção ainda estava distante de ser finalizada. Por que ele não voltou? Poderíamos ter lutado juntos. A mulher respirou fundo, as emoções aflorando. Às vezes, a única maneira de realmente deixar ir é afastar-se. Eu nunca quis que ele tivesse que escolher entre nós. Eu queria que ele encontrasse coragem para vir atrás de você. As palavras de Yasmin eram a chave para as amarras que prendiam seu coração. Em um impulso, Alberto disse: podemos encontrar um caminho juntos. Sei que o passado é complicado, mas tenho esperança de que o futuro possa ser diferente. Yasmin olhou em seus olhos, e pela primeira vez ele viu uma centelha de reconhecimento. O peso que ela carregava começava a se dissipar. Então ela sorriu, um sorriso cheio de tristeza e esperança. Se você está disposto a enfrentar a verdade, então podemos tentar. Com a conversa se desdobrando, Alberto sentiu um alívio misturado a um lampejo de compreensão. Ele não precisava fugir mais. A verdade era confrontada, e seu passado começou a se misturar com esse futuro que ainda estava por vir. E assim, com a coragem renovada, Alberto percebeu que não apenas carregava a herança do Sheik, mas também o poder de decidir seu próprio destino. Com cada palavra trocada ali, tudo mudaria. E para um jovem que veio à vida à sombra de dúvidas, essa revelação era tudo. Alberto sabia que o caminho seria longo e doloroso, mas ao lado de Clara, e agora, de Yasmin, ele estava preparado para enfrentar. Às vezes, a força de um homem não está em onde vem, mas na escolha de se permitir amar e ser amado. Ao sair da cabana, os primeiros raios do sol da manhã iluminavam o horizonte. Alberto sentiu uma nova esperança brotando. Essa era a nova vida que ele escolhera. Uma vida em que ele não precisava mais ser só um filho abandonado, mas um homem em busca de um futuro repleto de possibilidades. Vamos juntos, sempre, ele disse a Yasmin, e o assentimento dela fez seu coração palpitar. E ao longo desse caminho, mais verdades surgiriam, mais desafios, mas no horizonte, uma nova história estava prestes a ser escrita. Alberto não estava mais perdido. Ele finalmente havia encontrado um sentido, uma direção. Agora, esse era o momento de conectar-se com sua nova família e acolher a transformação que aguardava. E assim, o capítulo final ainda estava sendo escrito, cheio de amor, redenção e a promessa de um amanhã brilhante. Prepare-se para mais histórias emocionais como essa. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa emoção. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa mostrar seu apoio agora.